Hello, Geometry Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje eu separei um super compilado pra vocês com ideias que eu já ensinei aqui no canal há um tempo, reaproveitando coisas que iriam pro lixo. Eu espero que vocês gostem, porque as ideias que eu selecionei estão bem legais. Tem todo tipo de ideia, com todo tipo de material e acho que vocês vão gostar. Então já senta o dedo nesse like, deixa muita curtida mesmo e me contem nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de vídeo aí, o que vocês querem ver aqui mais no canal. Se você aí é novo aqui no canal ou me acompanha e ainda não é inscrito, já tá na hora de se inscrever, né, gente? Clica aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado para ser avisado toda semana quando sair vídeo novo e criativo por aqui. Então, vem comigo aprender! Para fazer essa primeira ideia, eu retirei algumas tábuas de um caixote velho que eu já tinha aqui em casa, que eu encontrei na rua perdida aí. E cortei elas com a largura de 35 centímetros, depois lixei tudo muito bem para elas ficarem bem lisinhas. Mas se você não encontrar nenhum caixote, você também pode fazer com ripinhas mais grossas de madeira de pinos. Depois de lixar elas muito bem, eu posicionei uma encostada na outra e usei 5 ripinhas com essas medidas e 2 um pouco menores para fixar todas na parte de trás. E para isso, eu colei elas com a cola para madeira. Depois de secar bem, eu usei esses parafusos pequenininhos e parafusei uma de cada vez nas ripinhas de trás para ter certeza que elas não vão se soltar, se molhar ou algo do tipo. E aí eu parafusei pela parte da frente e usei ao todo 10 parafusos pequenos. Depois pintei tudo com tinta branca. E ficou assim. Depois eu peguei um molde e risquei toda a parte de trás da palavra usando um lápis dessa forma. Risquei todas as letras ali muito bem. E aí posicionei na madeira prendendo com uma fita crepe e contornei a palavra inteira usando um lápis apertando um pouquinho. Dessa forma, a palavra vai ser transferida para o objeto, assim como eu mostrei aí, por causa do grafite do lápis. E não é nenhum papel especial, vocês sempre me perguntam isso, é o papel sulfite comum, pode ser qualquer papel, papel de caderno, que ele vai ser transferido da mesma forma. Depois eu contornei tudo usando um marcador permanente. Esse aí que eu tô usando, ele é bem baratinho, é simples, é aqueles lá pra escrever em CD e DVD, sabe? Mas tem os das marcas melhores, como a Posca e outras marcas que são ótimos mesmo. Ah, eu vou disponibilizar para vocês o link do molde para vocês baixarem aqui embaixo do vídeo na descrição. E aí eu comprei um vasinho de plástico desse simples mesmo, posicionei ali na madeira e deixei ele em pé para marcar nos 2 pontos ali onde eles ficam presos no parafuso. E aí eu peguei um parafuso um pouquinho maior que aqueles que eu usei para fixar as ripas e parafusei ali só até mais ou menos a metade para ele poder encaixar. Para pendurar a plaquinha na parede, eu colei um pedaço de corda de sisal mais fino que eu já tinha aqui em casa, mas pode ser outro tipo de corda ou até mesmo aqueles triângulos para quadro, sabe? E aí por último foi só encaixar o vasinho de plástico que a nossa plaquinha rústica de bem-vindo já está pronta. Eu coloquei uma plantinha artificial que eu já tinha aqui em casa, mas se você quiser pode colocar uma plantinha bem colorida ou uma bem verdinha aí, pra ficar mais bonito e decorar aí a frente da sua casa. Eu peguei uma garrafa de azeite e retirei o rótulo da parte da frente e da parte de trás. O bom é que esse rótulo é bem fácil de retirar, mas para limpar essa parte da cola depois, eu passei um pouquinho de álcool com algodão. Ele não retira toda a cola, mas já ajuda bastante e não fica toda feia e fosca assim. Para pintar, eu usei a tinta PVA preta e um pedaço de esponja, e pintei toda a garrafa com essa cor. Ah, eu esqueci de retirar o lacre ali na parte de cima, mas não tem problema porque nós vamos cobrir com corda de sisal. Eu peguei essa corda mais fina e comecei colando ali na parte de baixo com a cola quente. Aí é só ir colando aos poucos para a corda ficar bem juntinha. Depois colei também na parte de cima da garrafa. Aí é só cortar o excesso ali e colar a pontinha.
Se a sua corda for cheia de fiapos, assim como a minha, é só parar tudo com a tesoura. E ficará assim. Depois eu peguei um marcador permanente branco e escrevi uma frase inspirada em uma pronta que eu tinha visto na internet. Então, não tem desculpa de não saber escrever bonito. É só pegar uma frase pronta legal que você pesquisar na internet e copiar. Aí eu desenhei uns galinhos ali para ficar uns detalhes a mais. É só soltar a sua criatividade e se inspirar em várias frases que tem na internet. E já está pronta a nossa garrafa customizada. E aí, me conta nos comentários o que vocês acharam dela. Eu peguei um potinho menor de 250 gramas e também retirei a tinta. Peguei um palito de churrasco e marquei 7 centímetros. Aí é só girar o palito e ir apertando a tesoura, depois quebrar na mão. Vamos precisar de 2 com essas medidas. Com uma tesoura de ponta fina, faça um furo nesses 2 cantinhos e depois encaixe os palitos um em cada um. Meça com a régua e deixe para fora 4 centímetros em cada palito. Depois colhe a parte interna com a cola quente, por isso devemos furar bem no canto para ficar certinho. Corte 2 palitos de 23 centímetros e coloque assim. Corte outro de 2 centímetros e cole nessa ponta. A outra ponta deverá ficar mais aberta. Aí é só virar ao contrário e na ponta mais aberta marcar em cada lado 7 centímetros para fora. Nas partes que marcamos, cole embaixo com a cola quente. Cole também desse outro lado. E ficará assim. Aí é só pegar um jornal ou uma folha de caderno usada e ir enrolando a pontinha até o final. Eu peguei uma folha usada que eu já tinha por aqui. Depois é só colar a ponta usando a cola branca. E ficará assim. Aí é só ir dobrando para ele ficar mais arredondado e ficar mais fácil de enrolar. Corte um palito de 3 centímetros e no meio passe a cola quente. Aí é só ir colando o papel e ir enrolando aos poucos. Vai enrolando e aos poucos, quando precisar, coloque um pinguinho de cola quente para não soltar no meio do caminho. Aí é só finalizar com um pouquinho de cola quente e ficará assim. Para pintar eu usei a tinta PVA preta, aí pintei só a rodinha, tomando cuidado para não pintar o palito. Se sujar só um pouquinho não tem problema, aí é só colar no fundo do pote ali no meio com a cola quente. Para pintar eu usei a tinta PVA turquesa e um pedaço de esponja, mas você pode pintar na cor que preferir. Nas partes mais delicadas eu usei um pincel para não sujar a rodinha. E a carriola ficou assim, e para dar um brilho eu usei um verniz brilhante para dar um acabamento mais bonito também, mas essa parte é opcional. E já está pronto o nosso vasinho de carriola super hiper fofo. Eu já aproveitei e coloquei vários cactos porque eu adoro e fica lindo. Gente, sério, eu achei que ficou muito lindo. Eu tô pensando em fazer mais 2 em tons pastéis porque vai ficar lindo um ao lado do outro na decoração. Me conta aí embaixo o que vocês acharam dessa fofura. No nicho, nós vamos separar 12 palitos com essas medidas e 6 palitos com essas medidas. Aí vamos começar fazendo um formato de hexágono. Aí é só ir fazendo aos poucos e depois colar uma ponta na outra usando a cola quente. Vai endireitando para o hexágono não ficar torto, depois é só passar cola nas quinas e colar os palitos menores em pé. Faça outro hexágono e vá colando ponta por ponta em cima aos poucos. E ficará assim. Aí é só reforçar todos os cantinhos com massa epóxi. Só não esqueçam que depois de pronto, esses nichos vão estar reforçados, mas eles não aguentam tanto peso assim. Então coloquem um vaso menor, mais leve, ou itens de decoração mais leves. Esperou secar algumas horas, aí é só lixar para acertar todas as pontas e pintar com a cor que preferir.
Se você for novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, aproveita e clica aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho, assim você vai ser avisado todo sábado assim que sair vídeo novo por aqui. Depois é só recortar um pedaço de papelão no tamanho certo e encapar usando papel adesivo preto. Por último, é só colar a prateleira. E já está pronto o nosso nicho hexagonal. Eu acho que ele ficou bem legal, ele tá fazendo bastante sucesso, principalmente no Pinterest. Para essa ideia, eu cortei um pedaço de madeira de pinos com essas medidas e usei a tinta PVA marrom e a preta. Aí eu coloquei um pouco da marrom num potinho, diluí com a água e misturei bem com o pincel. Então pode ser o tom de marrom que você quiser, tanto escuro quanto claro. Já a tinta preta é só para colocar uma gotinha para dar uma escurecida mesmo. Aí com o pincel é só ir passando na madeira, espalhando, deixando a tinta em excesso mesmo. E aí vamos precisar de um pedaço de esponja de aço, e é só passar a esponja na madeira apertando bem para puxar todo o excesso da tinta e ficar essas marcas, esses risquinhos aí, para ficar como se fosse um aspecto de envelhecido mesmo. E é só fazer isso em toda a madeira, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e não esquece também de pintar as laterais. E aí é só esperar a madeira secar. Peguei um pote de vidro, retirei a tampa e usei esse fio de rami. Aí eu cortei um pedaço grande para fazer a alça e para facilitar eu prendi uma ponta em cada lado usando um pedaço de fita adesiva. E aí eu peguei um outro pedaço desse cordão e dei várias voltas na boca do pote de vidro até tampar ali quase todo. Depois eu cortei o excesso e fiz um laço. Aí é só parar as pontinhas e essas duas outras pontas que nós prendemos com a fita adesiva do lado, é só amarrar junto com a parte de cima, dando 2 nós em cada lado, para ele ficar bem firme na hora que a gente pendurar e não cair. E depois é só cortar a pontinha novamente. E dentro do pote de vidro eu coloquei essas luzinhas que você encontra como fio de LED ou luz de fada e é bem baratinho. E por último eu coloquei uma plantinha artificial. E para pendurar eu comprei esse ganchinho de banheiro pequeno para pendurar toalhas que você encontra em lojas de materiais para construções. E aí eu passei primeiro um primer para a tinta não descascar e depois passei a tinta em spray preta, mas se você não quiser, não precisa pintar. E aí eu marquei ali onde eu ia prender o gancho e usei um parafuso bem pequenininho para parafusar. E olha só que eu já ia esquecendo de prender alguma coisa atrás para pendurar na parede. Aí eu passei a cola quente e colei um pedaço de corda de sisal para ficar mais rústico. Mas você pode usar aquele triângulo para quadros também. E aí por último é só pendurar o potinho de vidro e ficou pronta a nossa tábua rústica decorativa. Eu tô gostando muito desse estilo de decoração rústica, então vocês vão ver muito isso por aqui, mas eu quero saber se vocês também gostam de decoração rústica, me contem aí nos comentários. O tambor que a gente pegou tava bem velho, bem enferrujado e sujo, parecia que nem tinha mais salvação. Aí, em primeiro lugar, eu comecei a lixar com uma lixa grossa. Lixei ele bem mesmo em todas as partes para ficar melhor na hora de pintar. Eu lixei bem a borda também e a parte onde tinha um rótulo para ficar bem lisinho. Depois eu virei ele ao contrário para poder lixar o fundo e tava cheio de terra, ferrugem, tava horrível. Lixei a borda também e infelizmente o fundo tava cheio de buracos, mas a gente ainda vai dar um jeito nisso. Ah, e como a parte de dentro tava horrível, eu decidi dar um trato nela também. Como eu não tinha espátula, eu tirei essa crosta de sujeira com uma chave de fenda e depois lixei bem, até onde eu alcançava. E como tava muito sujo, eu decidi lavar antes de pintar. Depois eu só esperei secar e para pintar eu usei um esmalte sintético preto.
A dica que a gente dá pra vocês é usar o rolinho pra pintar, porque aí você vai terminar muito mais rápido. E nas partes onde o rolinho não alcança, é só usar o pincel. Ah, e eu só precisei dar uma demão de tinta. Depois eu só fui retocando um pontinho ou outro que tava precisando. E como a parte de dentro tava muito feia e eu sou muito perfeccionista, a gente decidiu pintar também. E para fazer o adesivo você tem 3 opções. Abra o molde no computador e amplie ele em 100%. Depois é só prender uma folha de sulfite com fita crepe na tela e contornar usando um lápis. E lembrando que eu ampliei ele em 100% porque o meu tambor é grande, mas se o seu for menor é só ampliar menos. Ou você também pode mandar imprimir dividido em 2 folhas tamanho A3 simples. Aí depois é só recortar. Pegue uma folha de papel contact branca e posicione a letra virada ao contrário na parte quadriculada do papel. Aí é só contornar. Tem que ser ao contrário porque senão na hora de recortar ela vai ficar do outro lado. Se você não quiser recortar letra por letra, é só virar o molde que você imprimiu ou desenhou na tela do computador ao contrário e riscar todas as letras. Depois, pegue a parte branca do papel contact e contorne as letras. Essa parte não precisa fazer no verso do papel contact, senão as letras vão ficar ao contrário. Fazendo assim, a letra será transferida para o papel contact. E se ficar alguma coisa depois de recortar, é só apagar com a borracha que sai facinho. E a terceira opção é fazer um adesivo vazado na gráfica. Como eu escolhi o papel contact, eu posicionei todas as letras e símbolos e prendi com a fita crepe. Depois fui só soltando e colando aos poucos. Se você quiser economizar dinheiro, é só fazer como eu no papel contact, que não vai ser nem R$10. O adesivo na gráfica fica de R$25 a R$28 mais ou menos. E como o fundo estava cheio de buracos, a gente mandou fazer um tampo de mesa para finalizar. Eu demorei bastante para fazer tudo no papel contact porque são muitos detalhes. Mas se preferir, é só mandar fazer o adesivo na gráfica, que é muito mais rápido e prático. Eu decidi fazer no papel contact porque eu escolho sempre o lado mais complicado. Ah, e o link do molde vai estar aqui abaixo no box de informações. E aí, o que vocês acharam do nosso tonel? Contem aí nos comentários pra gente. Pra essa ideia, eu usei uma lata de leite condensado lisa, sem aquelas ondinhas, sabe? E a primeira coisa que eu fiz foi passar um primer pra preparar pra tinta e depois pintei com tinta spray branca. Esperei secar bem e separei essa parte. Peguei um palito de churrasco e marquei 8 centímetros com lápis e para cortar eu usei um alicate de corte. E aí vamos precisar de 3 com 8 centímetros, 3 com 5 centímetros e mais 3 com 3 centímetros. Para pintar eu tô usando a tinta na cor ouro, mas pode ser a cor que você preferir. Pinta todos os palitos e aí é só começar colando os 3 maiores no fundo. Cola o primeiro ele centralizado e aí é só posicionar os outros 2 para formar os pezinhos. E aí é só reforçar com bastante cola quente para ele aguentar o peso da latinha e ficar bem firme. E aí eu decidi pintar a cola quente, mas essa parte é opcional, se não quiser não precisa pintar. E aí os 3 palitos menores nós vamos colar no fundo, deixando alinhados com os pezinhos ali. E aí os outros é só colar alinhando ali nas laterais. E para finalizar eu decidi pintar a borda da latinha com a mesma cor que eu pintei os pezinhos. E o vasinho já ficou pronto, é uma ideia super legal e fácil de fazer. E você pode adaptar o tamanho dos palitos para o tamanho da lata que você tiver em casa. Então, dependendo da lata, o tamanho do palito pode mudar. Pegue uma caixa de leite e marque 9 centímetros em todos os lados, depois faça uma reta ligando os pontos. Esses organizadores ficam mais legais com essa caixa de leite mais comprida, mas se você tiver aquela outra normal, pode fazer que dá certo também. Depois é só recortar. Com uma fita métrica, dê a volta na caixa para saber a medida. Esse modelo dá 31 centímetros e a altura que fizemos com 9. Recorte um retângulo com 18 centímetros por 31. Passe cola branca na caixa e espalhe com um pincel para colar o papel. Como a altura da caixa é de 9 centímetros, eu recortei o retângulo com o dobro do tamanho, de 18 centímetros, para dobrar para dentro. Então, se quiser mudar a medida da caixa, é só fazer o retângulo com o dobro da altura. Cole o papel em volta de toda a caixa. Ah, eu usei o papel Color 7 rosa. Depois, em cima, é só dobrar as laterais para ficar retinho. E faça um corte com a tesoura em cada lado.
Passe cola no papel ou na parte interna e dobre para dentro. Aperte para ficar bem retinho em cima e bem grudado embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí embaixo e se inscreve agora para ver muitas outras ideias como estas. E com a tirinha que sobrou, repita o mesmo. Para fazer o fundo, eu recortei um quadrado do mesmo tamanho e colei com a cola. Depois de colar, eu só aparei uma pontinha que estava para fora. Repita o mesmo processo na parte de dentro também. E estão prontos os nossos organizadores de home office. Eu fiz os maiores para colocar coisas mais altas como caneta, tesoura e canetinha, e os menores para colocar coisas pequenas como clips. Fala sério, nem parece que eram caixas de leites, né? Me conta aí nos comentários qual você gostou mais. Eu comecei desenhando um cacto no papel, passei o molde para o papelão e recortei. E eu usei um papelão um pouquinho mais grosso para ficar bem firme. Para fazer as bordinhas eu recortei tiras de papel Paraná com 5 centímetros, mas pode ser papel craft também. E aí eu peguei um potinho redondo e fui enrolando o papel para ficar mais maleável e fácil na hora de colar em volta do cacto. Aí eu fui passando a cola quente aos poucos no papelão e colando a tirinha, deixando ela centralizada no meio do papelão, sobrando um pouquinho para frente e um pouquinho para trás da tirinha. E fiz isso em volta do cacto inteiro. Quando chegava nessas partes mais retas, eu cortava o excesso do papel Paraná usando um estilete e começava novamente com uma tirinha nova. Ai, não pode esquecer de passar a cola para emendar uma tirinha na outra. E eu usei 2 tirinhas e no final recortei o excesso usando o estilete e colei para emendar. Peguei uma bolinha de ping-pong branca e fui posicionando ali, marcando com lápis para saber mais ou menos onde cada uma ia ficar e deixar um espaço quase igual entre elas. Fiz um furo usando o estilete de ponta fina, mas pode ser uma caneta também, e já peguei o pisca-pisca para encaixar as luzinhas e saber se elas iam caber certinho. E eu coloquei 2 em cada buraco. E aí eu fiz o mesmo tamanho de furo em todas as marcações. Pintei com uma tinta spray branca e depois que secou eu pintei com uma tinta spray verde. E por último passei um verniz incolor para dar um brilho nesse cacto. Peguei a bolinha de ping-pong e usando o estilete eu fiz uma marcação em formato de mais para caber as luzes do pisca-pisca. Na parte de trás do cacto eu comecei encaixando 2 luzes do pisca-pisca em cada furo. E ficou assim. Do outro lado eu comecei encaixando as luzes dentro da bolinha. Coloquei uma, depois coloquei a outra. E aí sim passei um pouquinho de cola embaixo da bolinha em volta para encaixar e ficar bem fixa no papelão. Aí é importante puxar o fio um pouquinho na parte de trás para as luzes ficarem bem fixas. Depois de colocar todas as bolinhas e colar, na parte de trás eu comecei prendendo os fios com fita isolante para não ficar essa bagunça aí e ficar aparecendo em volta do cacto. E prontinho, nossa luminária de cacto já ficou pronta. Eu sou apaixonada nessa luminária, ela fica linda na decoração, é muito fofa e o melhor de tudo é que ela é bem maior do que aquelas que a gente compra e ainda paga caro, sabe? Dá pra usar ela tanto em cima de algum móvel quanto presa na parede, que fica linda. Comecei passando o primer em spray antes de passar a tinta, porque assim ela dura mais. E aí sim, eu passei uma tinta em spray na cor preta. Para fazer os pezinhos do vaso, eu usei abaixadores de língua que os médicos usam, sabe? Eu comprei eles em farmácia e são um pouco maiores que os palitos de picolé. E aí eu passei a cola quente na lata e colei 3 palitos. Se você for usar uma plantinha de verdade, é bom fazer furos no fundo da lata e aí é só virar a lata ao contrário, colocando um pano embaixo para a tinta não lascar e usando um prego mais grosso e um martelo, é só ir batendo até fazer os furos. Eu fiz 3 furos. E vai ficar assim, eu fiz um ali no cantinho porque eu tinha começado a fazer um furo para teste antes. E com lápis eu fui escrevendo a frase que eu queria. Você pode escrever essa frase ou outra que você quiser. E não esquece, faz com lápis mais de leve, porque se você errar, dá para apagar depois. Para contornar, eu usei um marcador permanente branco, que é a famosa Posca. Mas se você não encontrar um desse, pode usar o giz líquido. Só que tem que tomar cuidado, porque o giz líquido sai facilmente com água.
ou é só pintar a lata branca e usar um marcador permanente preto. E o nosso vasinho Tô Com Sede já ficou pronto. Fala sério, gente, essa ideia é muito fácil. E ó, se você não tiver o primer, pode pintar diretamente com a tinta spray que dá certo também. Imprima os moldes que eu vou colocar aqui abaixo no box de informações, recorte e una os dois com um pedaço de fita crepe. Assim formará um hexágono. Pegue vários palitos de sorvete e cola para a madeira e vá posicionando desta forma como eu estou fazendo, deixando um espaço entre eles. Aí é só passar a cola na pontinha dos palitos e colocar outro palito no espaço que está sobrando. Vá sempre intercalando um palito com o outro. Eu usei a cola para madeira, mas pode usar outro tipo de cola também. Essa cola só demora um pouco mais para secar. Para cada lado eu usei 16 palitos, então foi um total de 96 palitos. Aí é só esperar secar por um tempo e depois pintar na cor que preferir. Eu escolhi a tinta preta, aí para pintar entre os palitos é só apertar bem o pincel. Dessa forma não vai aparecer a cor do palito depois. E depois de seco, ficou assim. Já está pronto o nosso nicho hexagonal. É uma ideia super simples e barata para decoração. Se você gostou dessa ideia, já deixe seu like aí embaixo. Eu comecei pegando uma das caixinhas e colando as bordas para dentro usando a cola branca. Já na tampa eu cortei essa bordinha de cima fora e a parte de baixo para colar por dentro e reforçar o fundo. Para não aparecer as estampas por cima do tecido, eu colei folha de sulfite no fundo e em volta da caixa. Para revestir e forrar a caixa, eu usei um tecido de algodão cru. Aí recortei uma tira grande, fui enrolando e colando por dentro aos poucos. Eu deixei ela bem rente com a bordinha de cima para ficar certinho e deixei sobrar embaixo mais ou menos 1,5 cm a 2 para ficar com acabamento legal. Aí é só ir colando tudo com a cola branca aos poucos e forrar o fundo também. Aí recortei outra tira de tecido e com a cola de silicone líquida eu fui dobrando a borda de cima para fazer um acabamento. E vai ficar assim. Comecei colando pela lateral da caixa para não aparecer nenhuma emenda. Deixei sobrando acima 1 cm e 2 cm a mais abaixo. Aí no final eu fiz também o acabamento na pontinha para ficar mais bonito. No fundo, eu recortei as quinas para poder colar para dentro. E para ajudar a espalhar a cola é sempre bom usar um rolinho ou pincel. E por último, colei outro pedaço para fazer o acabamento no fundo. Aí fui só colando as bordinhas de cima para dentro. Para decorar a caixinha, eu usei uma caneta para tecido preta, mas vocês podem escolher o detalhe e a cor que vocês quiserem. E fiz isso em todos os lados. Para fazer o puxador da caixinha, eu usei uma tira de courino preta, que eu acho que fica bem minimalista, e fiz isso dos dois lados. E ficou pronta a nossa caixa organizadora. O legal é que vocês podem fazer várias com tamanhos e detalhes diferentes que fica super legal e vai ficar tudo muito bem organizado. Para fazer essa ideia, eu usei um barbante um pouco mais grosso, cortei um pedaço grande e dobrei ao meio para fazer a base, e aí cortei um pedaço um pouco menor dobrando ao meio novamente. Passei por baixo, peguei um outro igual, passei do outro lado por baixo da argolinha e puxei a pontinha do outro lado por dentro dela, e aí foi só puxar as duas pontas para fazer um nó no meio. E aí fui repetindo o mesmo processo, mas dessa vez começando pelo lado ao contrário. Por exemplo, se você começou colocando lá em cima pelo lado esquerdo, dessa vez você vai colocar o de baixo pelo lado direito. Então vai intercalando esquerdo, direito, direito. E aí assim que você dá esse nó e puxar, é só subir para encostar um no outro e preencher todo esse barbante até ficar bem cheia essa pena. O tamanho dos barbantes e a quantidade que você põe vai depender do tamanho que você quer a sua pena. Então,
quanto mais largo, quanto mais barbante você colocar, maior a sua pena vai ficar. E aí depois é só usar um pente bem fininho, com as cerdas bem juntinhas, para pentear tudo e ir desfiando todos os barbantes. Com esse pente que eu usei demorou um pouquinho, então aqueles bem clarinhos, menores, sabe? Bem juntinhos, tipo pente fino, acho que é mais rápido ainda. E aí depois é só vir cortando com a tesoura para fazer o formato da pena. Corta de um lado, depois vai cortando do outro e depois é só ir aparando tudo e penteando aos poucos até ela ficar bem bonitinha. Vai penteando e se você vê que vai soltando uns pelinhos ali, é só cortar o excesso e ir aparando. Toda vez que você pentear, vai acontecer isso, ela vai ficar um pouquinho despontada, mas é normal. E você pode fazer a sua pena um pouquinho mais larguinha, como eu tô fazendo aí, ou então ela um pouquinho mais estreita, como eu vou mostrar que eu fiz aí mais pra frente no passo a passo. Ah, e é importante deixar essa argolinha ali em cima pra gente poder pendurar a pena depois. Pra pendurar as penas, eu usei esse galinho seco que eu encontrei na rua, mas se você não quiser, pode usar um pedaço de cabo de vassoura, e aí é só lixar que fica bem legal também. E eu comecei descascando ele com uma faquinha para tirar essa casca grossa, mas se o seu tiver muito duro, você pode deixar ele de molho na água. Se eu não me engano, é bom colocar um pouquinho de água sanitária, porque eu acho que facilita e pode ser até um pouquinho melhor para amolecer. Depois de descascar, ele ficou assim, e aí eu lixei ele inteiro, com uma lixa de madeira que eu já tinha aqui em casa. Depois de lixar, eu limpei bem para tirar todo o pó, e aí foi só começar a pendurar todas as penas. Eu fiz duas um pouco mais largas e duas um pouco mais estreitas, e usei um total de 4, mas se você quiser pode colocar 3, ou se o seu galho for um pouco mais largo, pode colocar mais aí para ele ficar bem cheio. Para pendurar na parede, eu peguei um pedaço de barbante, dei 2 voltas de um lado, 2 nós, cortei a pontinha e fiz o mesmo do outro lado. E aí, tá gostando do passo a passo? Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e mais pessoas podem ver esse vídeo. E o nosso macramê com penas ou folhas de barbante já ficou pronto e eu adorei o resultado, achei que ele ficou bem rústico, bem boho, sabe? E vai ficar lindo na decoração da sua casa. Se você quiser pode fazer até ele maior, ou então intercalar a altura das penas, ou usar cores de barbantes diferentes, que fica bem legal também. De 5 canos, 3/4 de 15 centímetros, um de 10, um de 35, 6 joelhos, uma redução de 40 para 25 e fio. Nós vamos começar amarrando a pontinha do fio desse jeito, deixando mais larguinha, só para não sair os canos. Então vamos colocar primeiro um cano de 15, um joelho, outro cano de 15, outro joelho, o cano de 15, outro joelho, um de 15, outro joelho, o de 35, outro joelho, o de 15, outro joelho, o de 10 e a redução de 40 para 25. E essa ponta nós vamos abrir e desfiar. Pegue um bocal simples assim e junte uma parte com a outra, torcendo os fios desfiados. E vai ficar assim. Aí é só tampar e isolar os fios abertos usando fita isolante. Tem que ficar assim. Agora é só encaixar os canos que já estão na ordem certa e não precisa passar cola, é só encaixar muito bem um cano no outro para ficar no formato da luminária. E por último eu encaixei o bocal e puxei todo o fio para ele ficar certinho encaixado. Tampei ali o bocal para pintar depois com um pedaço de papel e a luminária tem que ficar nesse formato. Peguei uma tampinha cap e com a ponta de um prego quente eu fiz um furo bem no meio, mas um furo bem largo para caber o fio. Mas pode usar também o ferro de solda. Aí é só passar o fio, encaixar no cano e puxar o fio para ficar certinho.
Na outra ponta do fio eu abri, desfiei e torci dessa forma. Peguei uma tomada macho, abri e encaixei a ponta de um fio em cada parafuso. Aí é só desparafusar um pouquinho, prender o fio e parafusar novamente para o fio ficar bem preso e não encostar um no outro. E depois eu prendi o fio certinho ali dentro da tomada. Fechei e parafusei. Se você for criança, peça para um adulto fazer essa parte de fiação porque é perigoso. Aí cobri o fio usando uma sacolinha e fita crepe. Aí tampei tudo certinho para não pegar a tinta e usei a tinta spray cobre. Aí fui pintando tudo certinho, dei várias demãos de tinta até ficar assim. E por último eu peguei a lâmpada de filamento 3D e cobri com sacolinha e fita crepe nas partes onde eu não queria pintar e pintei a parte preta ali usando o spray cobre para ficar da mesma cor da luminária. E por último foi só encaixar a lâmpada e já está pronta a nossa luminária de mesa. Agora me conta nos comentários o que você achou dessa ideia e qual foi a sua preferida. Para a última ideia, vamos precisar de uma embalagem de amaciante. Aí é só retirar o rótulo e contornar ali no meio mais ou menos, onde vamos recortar usando canetinha ou algum marcador que você tem em casa. E vai ficar mais ou menos nesse formato. Para recortar é só usar o estilete ou a tesoura. E aí para tirar essa marca da canetinha ou do marcador permanente é só usar acetona ou álcool. E vai ficar assim. Para pintar eu usei a tinta branca em spray, mas pode ser a tinta PVA também. E aí usando um estilete ou um prego com a ponta quente, nós vamos fazer um furo em cada lado. Para pendurar vamos precisar de uma tira de courino de mais ou menos 2 centímetros de largura. E aí é só fazer um furinho em cada lado também e usar um parafuso bem pequenininho com uma porca. E aí é só passar pelo courino e prender no potinho colocando a porca por dentro. Se quiser pode usar uma arruela também, mas não é necessário. Eu cortei a tira desse tamanho porque era o máximo que eu tinha em casa, mas eu achei que ficou bem pequeno. Então se você tiver uma maior, pode colocar que vai ficar mais bonito. E aí o nosso vasinho super fácil de fazer já ficou pronto. Me conta aí qual dessas ideias você gostou mais ou faria para decorar a sua casa. Se você aí tiver também alguma ideia que quer que eu faça aqui no canal, usando algum material que você tem em casa e tá com dó de jogar fora, me conta aí nos comentários, porque eu tô trazendo várias ideias diferentes, legais e criativas que vocês estão me mandando e eu tô adorando reproduzir elas. E ó, aguardem, porque tem muita ideia legal de DIY vindo por aí e eu aposto que vocês vão gostar porque elas estão super diferentes e criativas. E o melhor de tudo, fácil, simples e gastando sempre muito pouco. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu escolhi essas ideias com muito amor e carinho. E é isso, um beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!